Gente querida, bom dia para vocês. Hoje falaremos sobre a cavalaria do inferno, apresentada em Apocalipse 9. Em primeiro lugar, os juízos vão se intensificando à medida que a história caminha para o seu fim. Os gafanhotos não podiam destruir a vegetação, nem matar os homens, nem tocar nos selados de Deus. Mas agora, a cavalaria do inferno recebe poder para matar uma terça parte dos homens. Os 4 anjos que aparecem atados nesse texto são agentes da justiça divina. Eles são anjos maus, anjos caídos que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Eles se agradam de precipitar os homens à guerra. 4 é o número do mundo. O mundo inteiro aqui está em vista. Esses anjos estão atados junto ao rio Eufrates. Foi justamente aqui no rio Eufrates que o Éden ficava localizado. Foi no Éden que os poderes satânicos levaram nossos pais à queda. Havia uma previsão profética de invasão de cavalos vindos do norte. Verifiquem em Ezequiel 38, versículo 14, Isaías 5, versículo 26 ao 30, Jeremias também, 6, versículo 22 e 26. João transformou essa expectativa militar em uma invasão de hordas de demônios. O Eufrates torna-se materialização que representa exatamente essa tragédia, esse juízo, tá? Essa porta que Deus abre, que libera sobre a humanidade. Ele libera sua ira. O Eufrates é o limite oriental da Terra Prometida, onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus, a Assíria e a Babilônia. Assim, esse rio representa a Assíria e a Babilônia, ou seja, o mundo ímpio. O profeta Isaías diz que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Isaías 8, versículo 7. Isaías descreve uma invasão desses inimigos como se fosse uma enchente do Eufrates. Uma enchente quebra barreiras, seguindo-se a destruição. George Led diz que uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar sobre o mundo civilizado. O ponto central aqui não é a geografia do Eufrates. Eufrates é apenas um símbolo. Esses cavalos da destruição virão de toda parte do mundo inteiro. A soberania de Deus controla os agentes, o espaço e o tempo. Deus está no trono. Nada acontece sem sua permissão. Ele está no controle. É Ele quem dá autoridade para que o poço do abismo seja aberto. É Ele quem ordena, em resposta às orações dos santos, soltar os 4 anjos do juízo. É Ele quem determina de onde esses anjos procedem. É Ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo. No tempo que Deus determinar, esses 200 milhões de cavalos serão soltos e uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar sobre o mundo civilizado. O fato de serem soltos representa a liberação da ação punitiva no prazo previsto por Deus. Ao permitir que esses anjos sejam desatados, Deus usa a guerra como uma voz de admoestação aos maus. A guerra também está incluída no decreto de Deus, havendo sido determinada a sua hora. Portanto, você que me ouve, esteja certo de que você e eu estamos em uma guerra espiritual tremenda. Mas essa guerra jamais será perdida se permanecermos fiéis a Cristo. Se você é um cristão verdadeiro, você vai perseverar. Pois é Deus que te conduz em triunfo e não permitirá que os seus pés vacilem ao ponto de você cair da graça de Deus. Deus jamais abandona os seus filhos. Fique firme, pois seja qual for a guerra que você esteja travando agora, a sua vitória é garantida em Cristo. Assim como nossa vitória está garantida nesse momento terrível de tribulação pelo qual o mundo está passando e há de passar. Para os filhos de Deus, a morte não é o sinal de derrota, mas é uma recompensa, partir para estar com Cristo, o que é muito melhor, como nos diz o apóstolo Paulo. O nosso caminho é de vitória, ainda que nesse caminho encontremos a morte. Cristo morreu, mas venceu a morte, e assim tem sido com todos os seus seguidores ao longo da história da igreja. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato do capítulo 9 de Apocalipse deixar bastante claro que os selados por Deus não sofrerão o sofrimento causado pelos flagelos demoníacos destes ais. Isso porque o maligno não tem autoridade para tocar nos eleitos de Deus. Você pode dizer amém? O maligno não tem autoridade para tocar nos filhos amados do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém?
É por isso que os cristãos passam pelos sofrimentos de uma maneira sobrenatural, mesmo diante dos piores males, tá? Eles permanecem firmes sobre a rocha. Quantas bênçãos temos desfrutado na presença do Senhor nesses devocionais, não é mesmo? Hoje, às 20 horas, estaremos juntos em nossa corrente de oração e intercessão em nosso canal no YouTube. Anote já em sua agenda e venha orar conosco. Você terá a oportunidade de deixar o seu pedido de oração e de orar pelos outros também. Assim como outros orarão por você. Amém? Não perca. Deixe um comentário agora dizendo o que mais falou ao seu coração nessa palavra de hoje. Tá bem? Deixe o seu like também e envie essa mensagem para alguém. Até amanhã.